Olá, investidores! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar no mundo dos investimentos para descobrir qual é a melhor opção para 2024, renda fixa ou renda variável. Preparados para uma revelação surpreendente? No clima econômico atual, com as taxas de juros oscilando e o mercado de ações mostrando sua volatilidade, a escolha entre renda fixa e renda variável nunca foi tão crucial. Neste vídeo, vamos explorar as características de cada tipo de investimento, suas vantagens e desvantagens e, claro, dar dicas sobre como escolher a melhor opção para o seu perfil em 2024. Renda fixa é uma categoria de investimento onde os termos de retorno são definidos no momento da aplicação. Isso significa que ao investir em um produto de renda fixa, você terá uma ideia clara de como seu dinheiro irá render, seja por meio de uma taxa de juros fixa, uma taxa flutuante ou até mesmo um índice de inflação. Essa previsibilidade faz da renda fixa uma opção atrativa para investidores que buscam menor risco e mais estabilidade em seus retornos. Vamos explorar alguns exemplos comuns de investimentos em renda fixa. Títulos públicos, emitidos pelo governo. Esses títulos são considerados de baixo risco, já que são garantidos pelo Tesouro Nacional. Eles são uma forma do governo captar dinheiro para pagar dívidas e financiar atividades como educação e infraestrutura. Os investidores, por sua vez, recebem juros por emprestar seu dinheiro. CDB, Certificados de Depósito Bancário, são títulos emitidos por bancos para financiar suas atividades. Ao comprar um CDB, você está emprestando dinheiro ao banco e, em troca, recebe uma remuneração na forma de juros. Existem CDB com taxas pré-fixadas, pós-fixadas ou atreladas à inflação. LCI, Letras de Crédito Imobiliário, e LCA, Letras de Crédito do Agronegócio, são títulos emitidos por instituições financeiras com o objetivo de financiar os setores imobiliário e agropecuário, respectivamente. Uma grande vantagem desses investimentos é a isenção de imposto de renda para pessoas físicas, o que pode resultar em uma rentabilidade líquida atrativa. Cada um desses produtos de renda fixa possui características específicas em termos de prazo, liquidez, rendimento e risco, permitindo que os investidores escolham opções que melhor se adequem aos seus objetivos financeiros e perfil de risco. Vantagens. Os investimentos em renda fixa oferecem várias vantagens que os tornam atraentes, especialmente para investidores com perfis mais conservadores. Vamos detalhar cada uma dessas vantagens. Segurança. Baixo risco de crédito. A maioria dos investimentos em renda fixa é considerada de baixo risco, especialmente os títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que possuem garantia do governo. Mesmo os títulos privados, como CDBs, LCIs e LCAs, são protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos, FGC, até um certo limite, o que reduz o risco de perda em caso de falência da instituição emissora. Proteção. A renda fixa oferece uma camada de proteção ao capital investido, sendo uma escolha segura para quem deseja preservar seu patrimônio. Previsibilidade de retorno. Um dos maiores atrativos da renda fixa é a capacidade de saber, no momento da aplicação, qual será o retorno do investimento, permitindo um planejamento financeiro mais preciso. Isso é especialmente verdadeiro para títulos com taxas pré-fixadas, onde o rendimento é acordado antecipadamente. Alguns investimentos em renda fixa, como os títulos que pagam cupons periódicos, proporcionam um fluxo de renda regular, ideal para quem precisa de uma previsão de entradas financeiras, como aposentados ou pessoas planejando uma renda fixa mensal. Base para uma estratégia de investimento sólida. A renda fixa pode ser um componente fundamental em uma carteira de investimentos diversificada. Mesmo investidores mais agressivos podem se beneficiar da estabilidade que a renda fixa oferece, equilibrando investimentos mais voláteis em renda variável. Para perfis conservadores, a renda fixa pode constituir a maior parte da carteira de investimentos, fornecendo uma base sólida e segura sobre a qual o patrimônio pode crescer de maneira controlada e previsível. Muitos produtos de renda fixa oferecem boas opções de liquidez,
permitindo que os investidores acessem seu capital quando necessário. Isso é particularmente importante para quem pode precisar de acesso rápido ao dinheiro sem querer correr o risco de vender em um momento de baixa do mercado. Desvantagens. Embora os investimentos em renda fixa ofereçam várias vantagens, como segurança e previsibilidade de retornos, eles também apresentam algumas desvantagens que devem ser consideradas pelos investidores. Essas desvantagens incluem menor potencial de retorno em comparação à renda variável, impacto da inflação e a influência das taxas de juros. Vamos detalhar cada um desses pontos. Menor potencial de retorno. Em geral, os investimentos em renda fixa oferecem retornos menores do que os possíveis em investimentos em renda variável, como ações ou fundos imobiliários. Isso se deve ao fato de que, com maior segurança e previsibilidade, vem um menor risco e, consequentemente, um menor potencial de lucro. Investidores que buscam um crescimento acelerado do capital podem achar a renda fixa menos atraente. Impacto da inflação. Uma das principais desvantagens da renda fixa é o risco de a inflação superar o retorno do investimento, especialmente em períodos de alta inflação. Isso significa que, apesar de o valor nominal do investimento crescer, o poder de compra do dinheiro retornado pode ser menor do que quando o investimento foi feito. Investimentos com rendimentos atrelados à taxa Selic ou ao IPCA podem oferecer alguma proteção contra esse risco, não estão completamente isentos. Taxas de juros. Sensibilidade às mudanças nas taxas de juros. Os preços dos títulos de renda fixa e seu rendimento são inversamente proporcionais às taxas de juros. Isso significa que, quando as taxas de juros sobem, o valor dos títulos de renda fixa já existentes no mercado tende a cair, pois novos títulos serão emitidos com taxas mais atraentes. Isso pode resultar em perdas não realizadas para os detentores de títulos de longo prazo ou em um rendimento real menor do que o esperado se o investidor precisar vender os títulos antes do vencimento em um ambiente de taxas de juros ascendentes. Definição e características. A renda variável representa uma categoria de investimentos que, como o nome sugere, não garante um retorno fixo ao investidor. Diferentemente da renda fixa, onde os rendimentos são previamente definidos, os investimentos em renda variável estão sujeitos às flutuações do mercado, o que significa que podem oferecer retornos potencialmente mais altos, mas também carregam um risco maior. A renda variável é escolhida frequentemente por investidores que buscam maior rentabilidade e estão dispostos a aceitar um nível de risco mais elevado em troca da possibilidade de obter ganhos superiores. Ações. As ações são talvez o exemplo mais conhecido de renda variável. Ao comprar ações, você adquire uma pequena parte de uma empresa, tornando-se assim um dos seus acionistas. Isso significa que você pode se beneficiar tanto do crescimento e lucro da empresa, por meio da valorização das ações e dividendos, quanto sofrer perdas se a empresa enfrentar dificuldades. O valor das ações é influenciado por uma ampla gama de fatores, incluindo a performance financeira da empresa, condições econômicas gerais, taxas de juros e sentimento do mercado. Fundos de investimento imobiliário. Os FIs permitem aos investidores participar do mercado imobiliário sem a necessidade de comprar imóveis diretamente. Esses fundos coletam dinheiro de vários investidores e o aplicam em diversos tipos de ativos imobiliários, como prédios comerciais, shoppings, hospitais e galpões logísticos. Os rendimentos vêm na forma de aluguéis dos imóveis pertencentes ao fundo, distribuídos periodicamente aos cotistas. Os FIs oferecem a vantagem de diversificação, pois permitem investir em vários imóveis e setores, além de liquidez, uma vez que as cotas dos FIs são negociadas em bolsa de valores. Criptomoeda. As criptomoedas são uma forma relativamente nova de investimento em renda variável, caracterizada por sua alta volatilidade. Elas são moedas digitais, não emitidas por governos, que utilizam a tecnologia blockchain para garantir segurança nas transações. O Bitcoin, a primeira e mais conhecida criptomoeda, junto com outras moedas digitais como Ethereum, Ripple e Litecoin, oferecem a possibilidade de ganhos significativos. No entanto,
Devido à sua natureza emergente e à falta de regulamentação em muitos mercados, as criptomoedas são consideradas investimentos de alto risco. Vantagens: a renda variável, apesar de seu maior risco em comparação à renda fixa, oferece uma série de vantagens que podem ser extremamente atrativas para os investidores. Entre as principais vantagens estão o potencial de retorno elevado, a diversificação de carteira e a proteção contra a inflação. Vamos explorar cada uma dessas vantagens. Potencial de retorno elevado. A característica mais atraente da renda variável é o potencial de oferecer retornos significativamente mais altos do que os investimentos em renda fixa. Isso se deve à possibilidade de valorização dos ativos, como ações, que podem crescer em valor à medida que as empresas expandem e se tornam mais lucrativas. Embora a renda variável possa ser volátil no curto prazo, investidores com uma perspectiva de longo prazo têm a chance de ver seu capital crescer exponencialmente, aproveitando a capacidade de reinvestir dividendos e o efeito de composição dos rendimentos. Diversificação de carteira. A diversificação é um princípio fundamental da gestão de investimentos, e a renda variável oferece amplas oportunidades para diversificar. Investindo em diferentes tipos de ativos de renda variável, como ações, FIIs e criptomoedas, os investidores podem reduzir o risco específico de qualquer investimento individual. A renda variável permite aos investidores participar de uma ampla gama de setores econômicos e mercados globais, aumentando as chances de capturar ganhos em diferentes áreas de crescimento. Proteção contra a inflação. Investimentos em renda variável, especialmente ações de empresas com poder de precificação e crescimento de lucros, podem oferecer uma proteção natural contra a inflação. À medida que os preços sobem, essas empresas podem aumentar os preços de seus produtos ou serviços, potencialmente aumentando seus lucros e, por extensão, o valor de suas ações. Ao contrário de alguns investimentos em renda fixa, que podem perder poder de compra em períodos de alta inflação, a renda variável oferece a possibilidade de crescimento real do capital, ajustando-se melhor ao aumento dos preços ao longo do tempo. Desvantagens. Investir em renda variável pode oferecer altos retornos e contribuir significativamente para a diversificação de uma carteira de investimentos. No entanto, esses benefícios vêm acompanhados de desafios e desvantagens específicas que os investidores precisam considerar cuidadosamente. As principais desvantagens do investimento em renda variável incluem maior risco, volatilidade e a necessidade de maior conhecimento e acompanhamento do mercado. Vamos detalhar cada um desses aspectos. Maior risco: perda de capital. Ao contrário da renda fixa, onde o principal investido geralmente conta com uma maior segurança, os investimentos em renda variável estão sujeitos à possibilidade de perda de capital. Isso significa que é possível perder uma parte significativa ou até mesmo todo o investimento inicial, especialmente se o investidor se deparar com uma queda abrupta nos preços dos ativos em que investiu. Risco de mercado. A renda variável é influenciada por uma ampla gama de fatores econômicos, políticos e sociais globais e locais. Mudanças nessas variáveis podem afetar negativamente os investimentos, independentemente da saúde ou desempenho individual das empresas ou ativos em que se investiu. Volatilidade. Flutuações de preço. Os preços dos ativos de renda variável, como ações e criptomoedas, podem ser extremamente voláteis, com grandes oscilações em curtos períodos de tempo. Essa volatilidade pode ser difícil de gerenciar para investidores que não estão preparados para as rápidas mudanças de valor ou que têm um horizonte de investimento de curto prazo. Impacto emocional. A volatilidade dos mercados de renda variável pode testar a disciplina e a tolerância ao risco dos investidores, levando a decisões de investimento baseadas em emoções, como pânico ou ganância, o que pode resultar em perdas significativas. Necessidade de maior conhecimento e acompanhamento do mercado. Complexidade. A renda variável abrange uma vasta gama de produtos e mercados, cada um com suas próprias características, riscos e estratégias de investimento. Isso requer que os investidores tenham um conhecimento aprofundado sobre onde estão investindo, incluindo entender os fundamentos das empresas, a dinâmica do mercado imobiliário para FIIs,
ou os fatores que influenciam o valor das criptomoedas. Acompanhamento ativo, diferentemente de muitos investimentos em renda fixa, que podem ser considerados mais passivos. Ter sucesso com a renda variável geralmente exige um acompanhamento constante do mercado e uma disposição para ajustar rapidamente as estratégias de investimento em resposta a novas informações ou mudanças nas condições de mercado. Perfil do investidor. A escolha dos investimentos adequados passa inevitavelmente pelo entendimento do perfil do investidor, um conceito fundamental no mundo das finanças que reflete a capacidade de tolerância ao risco, os objetivos de investimento e o horizonte de tempo de cada indivíduo. Essa análise personalizada é crucial para a construção de uma carteira de investimentos que não apenas atenda às expectativas de retorno, mas também esteja alinhada com o nível de conforto do investidor em relação às flutuações do mercado. A importância da diversificação. A diversificação é uma técnica de gestão de risco que mistura uma ampla variedade de investimentos dentro de uma carteira. Ao investir em diferentes classes de ativos, o desempenho negativo de alguns pode ser compensado pelo desempenho positivo de outros, reduzindo o risco de perdas significativas. Diferentes ativos respondem de maneiras distintas às condições econômicas. A combinação de renda fixa e renda variável permite que os investidores se posicionem para aproveitar as oportunidades que cada mercado oferece em diferentes ciclos econômicos. Combinando renda fixa e renda variável. A inclusão de ativos de renda fixa em uma carteira fornece uma base de estabilidade e previsibilidade de retornos. Isso é particularmente valioso para investidores conservadores ou para aqueles em fases da vida que requerem menor exposição ao risco, como a aproximação da aposentadoria. Para investidores dispostos a aceitar mais riscos em busca de maiores retornos, a renda variável oferece potencial de apreciação do capital a longo prazo. Ações, FIIs e criptomoedas podem oferecer ganhos significativos que superam a inflação e aumentam o patrimônio ao longo do tempo. Alinhamento ao perfil e objetivos do investidor. A proporção ideal de renda fixa e renda variável em uma carteira depende do perfil de risco do investidor. Investidores mais avessos ao risco podem preferir uma maior alocação em renda fixa, enquanto os mais tolerantes ao risco podem aumentar sua exposição à renda variável. As metas financeiras também desempenham um papel crucial na definição da estratégia de investimento. Por exemplo, objetivos de curto prazo podem demandar uma abordagem mais conservadora, enquanto metas de longo prazo, como a aposentadoria, permitem uma maior exposição a investimentos de renda variável. No universo dos investimentos, frequentemente somos confrontados com a questão: qual é o melhor investimento? A verdade, no entanto, é que não existe uma resposta única ou universal para todos. A escolha mais acertada para um investidor depende intrinsecamente de uma combinação de fatores, incluindo seu perfil de risco, objetivos financeiros e as atuais condições de mercado. Este princípio fundamental destaca a importância de uma abordagem personalizada para a gestão de investimentos. Perfil do investidor. O perfil de risco do investidor é um dos pilares na escolha de investimentos. Ele é determinado pela tolerância ao risco, experiência de investimento, conhecimento financeiro, situação financeira e, não menos importante, pelo estado emocional em face às flutuações do mercado. Alguns investidores podem ter um perfil mais conservador, preferindo investimentos que ofereçam segurança e previsibilidade, enquanto outros podem ser mais agressivos, buscando maior retorno mesmo à custa de um risco elevado. Entender o próprio perfil é essencial para fazer escolhas de investimento que se alinhem com o nível de conforto individual. Objetivos financeiros. Os objetivos financeiros de cada pessoa também desempenham um papel crucial na escolha dos investimentos. Se o objetivo é a preservação do capital para uma necessidade de curto prazo, investimentos em renda fixa podem ser mais adequados. Por outro lado, se o objetivo é o crescimento do patrimônio a longo prazo, a renda variável, com seu potencial de retornos superiores, pode ser mais apropriada. A clareza nos objetivos financeiros permite que o investidor escolha caminhos de investimento que melhor suportem suas metas de vida, seja a aquisição de uma casa, a educação dos filhos ou uma aposentadoria confortável.
Condições de mercado. As condições de mercado são outro fator determinante na escolha dos investimentos. Os mercados financeiros estão constantemente em fluxo, influenciados por uma infinidade de fatores econômicos, políticos e sociais. O que funciona em um cenário de mercado em alta pode não ser o melhor em um mercado em baixa ou em períodos de alta volatilidade. A compreensão das condições de mercado e a capacidade de adaptar a estratégia de investimento conforme essas mudanças são cruciais para o sucesso a longo prazo. Para ilustrar como diferentes perfis de investidores podem navegar entre a renda fixa, a renda variável ou uma combinação de ambos, vamos considerar 3 exemplos práticos, cada um representando um perfil de investidor distinto: conservador, moderado e agressivo. Investidor conservador. Prefere preservar o capital e evitar riscos. Valoriza a segurança e a previsibilidade dos retornos mais do que o potencial de ganhos elevados. Estratégia de investimento. Predominantemente em renda fixa, como títulos públicos atrelados à taxa Selic ou ao IPCA, CDBs de bancos com alta classificação de crédito, e fundos de renda fixa com baixa volatilidade. Esses investimentos oferecem a segurança e a previsibilidade de retorno que o investidor conservador busca. Exemplo prático: um investidor conservador que está poupando para uma meta de curto prazo, como a compra de um carro em 2 anos, pode optar por um CDB com liquidez diária ou um título público atrelado à Selic, garantindo que seu capital esteja crescendo com risco minimizado e disponível quando necessário. Investidor moderado. Busca um equilíbrio entre segurança e retorno. Está disposto a assumir riscos moderados para alcançar ganhos superiores aos da renda fixa tradicional. Estratégia de investimento. Uma combinação de renda fixa e renda variável. Pode incluir uma base sólida de títulos de renda fixa para segurança e previsibilidade, complementada por investimentos em ações, fundos de investimento imobiliário, FII, e até fundos de índice, ETFs, para potencial de crescimento. Exemplo prático: um investidor moderado que está poupando para a aposentadoria em 20 anos pode alocar 60% do seu portfólio em renda fixa para estabilidade e 40% em renda variável, como ações de empresas estáveis e FII, buscando crescimento a longo prazo e diversificação. Investidor agressivo. Prioriza o crescimento do capital e está disposto a aceitar altos riscos em busca de retornos elevados. Tem uma forte tolerância à volatilidade e um horizonte de investimento de longo prazo. Estratégia de investimento. Predominantemente em renda variável, com investimentos em ações de empresas com alto potencial de crescimento, criptomoedas, commodities e mercados emergentes. Pode incluir uma pequena parcela em renda fixa para alguma diversificação e proteção. Exemplo prático: um investidor agressivo focado em maximizar o retorno a longo prazo para a aposentadoria em 30 anos pode escolher um portfólio com 80% em renda variável, diversificando entre diferentes setores e geografias, e 20% em títulos de renda fixa atrelados à inflação para proteger parte do capital contra a erosão do poder de compra. Então chegamos ao final do nosso vídeo. Se você gostou de descobrir mais sobre renda fixa e variável, deixe seu like, compartilhe com amigos investidores e inscreva-se no canal para mais dicas financeiras. Tem alguma dúvida ou quer compartilhar sua experiência? Deixe nos comentários abaixo.